Marcos 13, 24 até o versos 37. Nós estaremos finalizando o sermão profético. E vamos a isso, meus irmãos. A palavra fala assim: Mas aqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra. Porém, as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estais de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos: vigiai. O sermão que eu vos quero pregar nessa tarde chama A Sombra do Futuro. Se pensar no futuro tantas vezes nos faz sofrer, e o sofrimento, quando pensamos no futuro, ele é real. Ainda na sexta-feira, eu e a Késia víamos um documentário acerca do avanço do Oriente Médio ao Ocidente. O nosso coração ficou assim, ao terminar, foram 2h30 de documentário, e aí a hora que acabou a gente ficou assim meio triste em pensar no futuro, e aí Deus me lembrava: poxa, tu vai pregar isso no domingo, por que tu está triste? Se pensar no futuro tantas vezes nos faz sofrer, sabe que Jesus sofreu no passado para que o que está por vir não nos meta medo, mas sim esperança e confiança. Podemos viver à sombra do futuro com vigilância e com confiança. Isso, de maneira resumida, é aquilo que eu irei pregar hoje. Na semana passada, o texto bíblico acabou nos avisando contra os falsos cristos e os falsos profetas. Coloque os vossos olhos no verso 22. Fala assim: pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. A vinda do Filho do Homem, como também descreve os outros dois evangelhos sinópticos, nós estamos falando de Mateus e Lucas, eles descrevem isso, parece estabelecer o fim da grande tribulação. Como vocês podem perceber, a gente não vai entrar em assuntos que devem ser debatidos em conferência, escola dominical. O culto hoje é para a gente falar do bolo completo, da esperança que esses textos difíceis, às vezes, de ser compreendido, pode trazer ao nosso coração. Esse é o meu intuito. Jesus faz o uso de algumas imagens. Olhe para a vossa Bíblia e veja as imagens que o texto bíblico fala no verso 24. O sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Essas imagens, embora para nós hoje, em 2024, seja um pouco estranha,
Para o povo judeu não era assim. Essa era a linguagem que até mesmo os profetas usavam para falar do juízo de Deus naquele grande dia. Nós vemos essas palavras a serem usadas por Isaías, pelo profeta Joel. Nos Salmos também nós vemos essas imagens serem constantemente usadas. Marcos nos deixa sem detalhes dos efeitos da vinda de Cristo, mas Mateus, ele nos diz que as nações se lamentarão, e Lucas nos dá ainda um pouco mais de detalhe, que as nações se angustiarão e desmaiarão de terror. Embora esse cenário seja um cenário apocalíptico, a palavra descreve Jesus vindo como, meus irmãos? Olhem para a vossa Bíblia. Como Jesus virá no verso 26. Embora o cenário seja apocalíptico, embora o cenário seja desanimador, como Jesus virá, meus irmãos? Com grande poder e glória e um exército de anjos que reunirá os seus eleitos. Toda vez que eu penso na vinda de Jesus, e eu como uma pessoa que gosta de ver filmes, eu não sei se vocês se lembram quando o Gandalf, ele está ali naquela última batalha e ele surge no alto da colina num cavalo branco e uma luz bem forte assim. Eu sempre quando penso na volta de Jesus, eu penso assim, que ele vai vir com grande poder, com grande força, e eu sempre lembro do Gandalf. Eu sei que isso depois vai me causar problema, mas eu não poderia deixar de trazer à memória aquilo que me traz esperança, porque realmente pensar na vinda de Jesus como Gandalf veio com o seu exército me traz esperança. E meus irmãos, a figura do servo sofredor, como nós vimos até agora no Evangelho de Marcos, até agora nós vimos Jesus como o servo, aquele que veio para servir. A figura do servo sofredor dá lugar à figura do Todo-Poderoso. Jesus já não virá mais para servir, Jesus virá para julgar o mundo. O Todo-Poderoso que tem sede de justiça virá a julgar o mundo. E pensar em Jesus como um verdadeiro juiz que tem sede de justiça não deve nos desanimar. Melhor do que a angústia que os sinais podem trazer, e que trazem, é a confiança que este teodrama de Deus deve suscitar em nós. O que é um teodrama, meus irmãos? O teodrama é todo o enredo bíblico, onde a história é contada de forma poderosa. Quando nós pensamos no teodrama de Deus, se a gente quiser ser muito rigoroso, a gente ainda pensa antes da fundação do mundo. Mas assim, vamos pular o Velho Testamento, podemos dizer assim, todo o enredo que a queda, por exemplo, traz, todo o enredo que os profetas trazem. Se a gente for pensar só na vida de Jesus, no seu esvaziamento, na sua quenose, né, no esvaziamento da sua glória, na sua vida de maneira humilde, o rei dos reis nasceu numa manjedoura. Se a gente for pensar cada detalhe que Deus foi pensando em Jesus e como Jesus foi vivendo, isso é um verdadeiro drama. E esse drama, é por isso que nós precisamos conhecer a história bíblica, é por isso que nós precisamos conhecer as Escrituras, deve colocar no nosso coração, em vez de medo, uma confiança naquele que é poderoso para fazer todas as coisas. E se os sinais viriam das coisas criadas, Jesus encoraja os seus discípulos a olhar para a figueira. Coloca os vossos olhos na vossa Bíblia. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e brotam, as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Geralmente a figueira, como ela é usada no livro de Marcos, e o pastor Tiago sempre fala isso, ela é como um símbolo que as pessoas... é um símbolo para falar da nação de Israel. Há muitas discussões sobre se aqui
se referia à nação de Israel ou à igreja. Nós não iremos entrar nesses conflitos e nessas discussões. O que podemos afirmar que tão certo como os ramos, eles se renovam e as folhas brotam e está próximo o verão, quando essas coisas, quando esses sinais aconteceram, estará próximo a chegada do reino de Deus, como diz Lucas 21, 31. E como podemos calcular, o verso 30, coloque os vossos olhos. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. O verso 30 provoca ainda mais divergências, meus irmãos. Alguns acreditam que esses acontecimentos se dariam nos próximos 40 anos, com a destruição de Jerusalém em 70. Outros acreditam que essa geração se refere a uma espécie de povo, ou seja, a uma raça. Eu estou mais inclinado a acreditar que esses acontecimentos ocorrem no que a teologia bíblica chama de horizontes de cumprimento. O que é um horizonte de cumprimento, meus irmãos? É quando uma profecia não se cumpre em um determinado tempo só. Ela tem vários tipos de cumprimento. Quando a teologia bíblica trata esses horizontes de cumprimento a respeito das profecias, quer dizer isso, que uma profecia não se cumpre em um determinado tempo. Ela tem vários cumprimentos. O certo é que muito pode passar, porém, as palavras de Jesus não passarão. Coloque os vossos olhos nesse verso, meus irmãos. Passará o tempo, verso 31, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. A confiança, portanto, não sei se vocês já perceberam que o tema, com os cânticos que nós cantamos, nós estamos falando de uma confiança viva. A confiança, se eu já havia dito que a confiança está... Se a confiança está no teodrama de Deus, no enredo bíblico, essa confiança deve tirar de nós o medo. Agora, a confiança deve estar na palavra de Cristo e não nas especulações que esse tema difícil pode trazer à nossa vida. Meus irmãos, o que acontece? Quais são as últimas palavras no Evangelho de Mateus, as últimas palavras de Jesus? Alguém sabe de qual? Qual é a promessa de Jesus em Mateus? Estarei convosco para sempre. A confiança deve estar nisso. Essas especulações que trazem, às vezes, confusão à nossa fé, essas especulações que, às vezes, embaraçam a nossa forma de ver o Evangelho, de ver o futuro, deve estar colocado nas palavras de Jesus. E uma palavra que nos traz força é isso que o Ricardo acabou de dizer, que acontecerão todas essas coisas, mas Jesus não sairá do nosso lado. Jesus estará conosco, independente das circunstâncias. E coloco vossos olhos no verso 32. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. A afirmação da ignorância de Jesus, meus irmãos, sobre os acontecimentos, declaram um estado íntimo de Jesus com Deus. Calvino, ele vai falar que quando a palavra afirma a ignorância de Jesus, a natureza divina de Jesus está em repouso, ou seja, é a natureza humana de Jesus que está a trabalhar. Tal afirmação revela a dinâmica e as limitações enquanto verbo encarnado. Meus irmãos, no Evangelho de Marcos, nós vimos ao longo desses anos,
ao longo desse estudo que estamos a fazer, várias limitações de Jesus. A congregação pode citar pelo menos duas, eu tenho duas em mente, duas limitações simples que Jesus tinha. Sono, eu pensei nessa também, qual outra? Fome, eu não pensei nessa. Cansaço, pelo menos três, já colecionamos três, eu achei que seria duas. Quando a Bíblia fala justamente que Jesus às vezes não sabia, é porque a dinâmica entre a sua natureza humana e divina estava a trabalhar ao mesmo tempo. Então nós vemos que o Verbo encarnado, ele tem limitações. Parece claro que mais do que informações, o relacionamento do Filho com o Pai se dá na confiança dos desígnios de Deus. O relacionamento do Filho com o Pai se dá não nas informações que Deus foi entregando ao Filho, mas na confiança nos desígnios do Pai, na confiança da sabedoria e do plano eterno do Pai. Se nem o Filho sabe, como o texto bíblico diz, para aqueles que calculam datas e esquemas acerca da vinda de Jesus, esse texto é uma mensagem dura. Para aquelas pessoas que passam tempo a querer determinar, olha, Jesus, de acordo com esse e esse número, Jesus vai voltar em tal tempo. E há pessoas que fazem isso, meus irmãos. Há pessoas que passam a vida inteira a querer discernir qual é o momento exato que Jesus virá. E para essas pessoas, quando a Bíblia fala que nem o Filho sabe, essa é uma mensagem dura. Se nem o Filho sabe, como o texto diz, a ansiedade e a obsessão por saber detalhes, ela é desnecessária. Eu sei que há estudiosos que passam a vida inteira e dedicam a sua vida para isso. Tudo certo. Mas, quando nós perdemos e quando isso gera em nós uma ansiedade, através da busca incessante por descobrir esses eventos, isso é uma ação desnecessária. Isso é uma ansiedade, uma obsessão desnecessárias. O foco deve estar onde, então, meus irmãos? O foco deve estar na confiança dos desígnios de Deus. O foco deve estar na sabedoria perfeita e eterna do Pai. A Bíblia fala que Deus, da fundação do mundo, o Cordeiro já estava imolado. Essa é a sabedoria que nós devemos confiar. Essa é a sabedoria que deve gerar em nós confiança. E não perder tempo tentando descobrir e prever o futuro, gerando em nós ansiedades, gerando em nós frustrações. E nesse sentido, como diz o verso 33, os cristãos devem estar de sobreaviso, vigiando e orando. O exemplo do homem que se ausenta de casa, deixa cada servo com a sua função e pede ao guarda que vigia, porque não sabe o dia que ele voltará, o dia do seu regresso, é um exemplo perfeito da atitude que Jesus espera de nós, dos seus eleitos. Nós sabemos que Jesus virá, mas nós não sabemos quando ele virá. Em certo sentido, nós vivemos à sombra do futuro. Mas isso não é razão, meus irmãos, para uma espera aterrorizada e histérica. O fato de não sabermos quando Jesus virá, isso não deve ser a razão do nosso medo, isso não deve ser a razão do nosso terror, isso não deve ser uma razão de uma espera histérica. E o pastor Felipe já começou a pregar isso no sermão passado, quando ele pregou que o futuro muda o agora. Ou seja, a esperança no retorno de Cristo deve transformar a maneira como nós vivemos hoje, no presente. Com responsabilidade,
com fé e com prontidão. O nosso futuro, pensar no nosso futuro, deve colocar o nosso coração no lugar correto. E nós iremos ver isso, que o lugar correto é na pessoa de Jesus Cristo. E como o sermão profético termina, meus irmãos? Como o sermão profético termina? Verso 37. O que, porém, vos digo, digo a todos: vigiai. O sermão profético termina com uma ordem, e essa ordem parte daquele que em tudo vigiou. Os próximos 2 dias, coloque o vosso olho no verso 14, no capítulo 14, no verso 1. O que estaria para acontecer nos próximos 2 dias? A festa da Páscoa, certo? E esse evento mudaria consequentemente, mudaria a vida de Jesus e consequentemente a vida dos discípulos. Para alguns, os tempos difíceis estavam prestes a começar. Ou seja, Jesus ao se entregar, mas sobretudo aquele que ele estava deixando essa ordem e esse mandamento, a gente vê que os discípulos seriam dispersos assim que Jesus morre. Os tempos difíceis estavam prestes a acontecer, a começar. E a ordem para a vigilância parte daquele que estava prestes a se entregar também. Jesus vigiou e em tudo foi até as últimas consequências. E eu gostaria de terminar esse breve sermão colocando os nossos olhos em Jesus. Como vimos, a glória estava reservada a Jesus, ao Filho do Homem. A glória no futuro estava reservada. Porém, o presente de Jesus foi duro, meus irmãos. A morte estava próxima, meus irmãos. A cruz, ela já era visível. E para que os discípulos pudessem olhar para o futuro com confiança, Jesus teve que sofrer no seu presente. Jesus teve que suportar a ira de Deus no seu presente. Os discípulos desfrutariam da glória com Jesus. Essa é uma promessa. Porém, o presente de Jesus foi vivido com dor e solidão. Se a glória seria desfrutada em coletivo, a dor e a cruz, ela foi vivida com dor e solidão. Meus irmãos, e hoje nós, em outubro de 2024, podemos continuar a vigiar com confiança, porque o nosso futuro, ele foi garantido no passado. Se para os discípulos, o futuro deles foi garantido no presente, para nós, é uma questão lógica, o nosso futuro ele foi garantido no passado. E a mensagem continua a mesma coisa, meus irmãos. Esse foi o grande objetivo de Jesus na cruz. Animar aquele público que estava a surgir, aquele que ele havia separado para si, e também animar nós hoje, em 2024, 2000 anos depois da sua entrega. O objetivo de Jesus era confirmar os discípulos em uma boa esperança. E hoje, em Algés, nós podemos viver essa mesma boa esperança, confiando na obra de Jesus e confiando no seu perfeito amor e no seu regresso poderoso, confiando naquele que é todo poderoso para nos salvar ainda hoje. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Querido Deus, nós te louvamos, ó Deus, porque
Nós temos o teu filho e quando nós pensamos, ó Deus, no regresso dele, ó Deus, o medo dissipa. Ó Deus, porque temos, ó Pai, a esperança, Deus, de que ele tudo o que fez, ó Deus, fez de uma forma única, ó Deus, e aplacou, ó Pai, sobre o seu corpo a tua ira. Ó Pai, fazendo-nos, ó Deus, agora filhos do Senhor, ó Deus. É por isso que nós olhamos, ó Pai, para o futuro com confiança em quem Ele é, confiança em quem Ele fez, no que Ele fez, e confiança, Deus, de que, ainda que as circunstâncias sejam difíceis, ó Deus, nessa terra, ó Pai, aquilo que nos espera é um lugar glorioso, ó Pai. Ó Deus, nós desfrutaremos, ó Pai, da glória do Teu Filho junto com o Senhor. Nós seremos reunidos, ó Deus, porque nós somos Deus e o Senhor pagou o preço pelo nosso pecado, ó Deus. Nós te louvamos, ó Deus, que hoje possamos sair daqui animados, ó Deus, felizes, ó Deus, com a obra perfeita do Teu Filho. Nós oramos tudo isso, ó Deus, na esperança, ó Deus, de que o Senhor nos ouve, ó Deus, de que o Senhor nos aceita, em nome do Teu Filho, ó Deus, que pagou um alto preço por nós. Em nome de Jesus, amém.